Saudações Duques e Duques tricolores. Aqui a gente fala do que tricolor para mais um. O que eu não falei do jogo Fluminense e São Paulo, nesse caso São Paulo Fluminense. Para quem não sabe, isso aqui é um quadro do meu canal em que eu faço alguns comentários sobre três duplas de jogadores logo no início. Depois eu dou uma parada, depois eu faço mais uma dupla, mais o Fábio, mais o técnico, e depois encerro o vídeo. Também se tiver alguma coisa extraordinária, como vai ter nesse vídeo. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live vai voltar. Esse aqui iria voltar amanhã, mas não vai. Esse aqui vai voltar hoje, mas não vai voltar hoje, peço desculpas. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abaixo-assinados e um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Imagina o seguinte: você não é sócio e você quer curtir a FluFest. Você paga R$100, que é a FluFest, para ver o... Você paga na história 180 para ver os 2 dias, sendo que um dia você vai ter o jogo do Fluminense, e aí depois fica um clima ruim, porque você vê o seu time perder, mas você vai ter que continuar escutando ali as pessoas, né? Você vai ter que continuar ali a situação. Então, eu já queria deixar aqui de antemão o seguinte: obrigado, Fluminense, para acabar com mais uma FluFest. Vai acabar com quantas esse período todo? Até quando? E só para lembrar que é ano de eleição também, tá? Do Fluminense. Vamos lá. Se a gente pode falar pelo menos de 2 jogadores positivos que foram nesse dia, para mim foi o Freitas tentando fazer alguma coisa no ataque, mas só tentando. E o próprio Fábio, que fez diversas defesas e poderia estar tranquilamente 5, 6 gols pro São Paulo se não fosse o Fábio. Então, eu não tenho nem que falar sobre esses dois. Agradeço demais, vocês foram guerreiros nessa situação toda. Sobre Canóbio e Soteldo. Canóbio tecnicamente era para ser ponta, mas quer dizer, era para ser ala, mas continuou sendo ponta. Quem estava lá na história era o Freitas jogando como se fosse um lateral, zagueiro. Então, tecnicamente, o que mostrou que seria na história 3-5-2, na história era um 4-3-3. Então, é uma diferença enorme. E, tipo, não vi muita coisa, tá? Canóbio não jogou muita coisa. Poderia ter feito esse papel de ala e não fez. Soteldo, quando entrou, meio tipo, fez uma gracinha aqui, uma gracinha ali, mas nada que realmente fosse realmente efetivo pro time. John Kennedy, que é também nossa contratação, e Thiago Silva, que foi lá atrás. 2 jogadores que realmente vieram com muita responsabilidade. O John Kennedy para tentar fazer alguma coisa nesse ataque, o Thiago Silva para tentar melhorar o sistema defensivo, e nenhum consegue fazer realmente o que consegue fazer. E o que eu mais fico vendo é: nossa senhora, os caras toda hora estão reclamando. E é toda hora reclamando. Mas melhorar, não melhora. A situação toda do Fluminense não melhora. Antes de falar mais, não teve nada. Só fizeram um monte de nada. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal. Faça o trilho para você que é coach, comente e compartilhe. Rede social de criação de vídeo. Vídeo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse meu e-mail pode mandar patrocínio. Vamos continuar a falar mais sobre. Também quero falar de Serna
e Martinelli, que quando entraram um pouquinho mais lúcidos do que o normal. Mas você sabe, né? Jogador ruim que entra mais lúcido vira mente. Ou seja, tem alta situação de não mudar em nada. Nada. Tá? Queria ter falado alguma coisa diferente? Queria, mas é isso que é a realidade do Fluminense. Tem nem o que fazer. É entender que a gente está perdido, é de entender que a gente pode. A gente não tem justamente ali peça. Fábio, diversas defesas que agarrou, pênalti que agarrou, merece todo o nosso apoio. Todo o nosso apoio. É triste a gente ver um time que tem Fábio, mas não tem um time bom. Não tem time bom. Não adianta ter um goleiro bom e não ter um time bom. Tá? Uma defesa muito vazada, um meio de campo completamente omisso, um ataque inexistente e ter um goleiro ótimo. Não adianta nada. Aí já tá perdendo tempo aqui. Vendo isso tudo. E claro, o grande culpado. Um dos grandes culpados. O Renato Gaúcho. Que novamente arma em um esquema em que não ajuda o meio de campo. Prejudica, quer dizer, não ajuda na defesa. Prejudica o meio de campo. E anula o ataque. Esse que é a fórmula do Renato Gaúcho. Desaprendeu completamente. Tem crenças que não existem. Eu falei para vocês o seguinte. Qual que é a diferença entre entre o Campeonato Brasileiro e qualquer outra participação que o Fluminense possa fazer? Simples. É que o Campeonato Brasileiro você precisa mostrar a sua identidade, o seu trabalho e também ter bons jogadores que mostram esse trabalho. Nós não temos em nenhum momento, tanto por parte dos jogadores quanto por parte do nosso próprio técnico, que novamente se omite em diversos momentos. Técnico omisso significa técnico negativo. Técnico negativo significa técnico que não faz nada, não melhora em nada. Tá bom? É isso. Só para finalizar, falta mais um jogo pra gente perder, e a gente vai perder contra o Internacional, para eu falar sobre áreas de dependência, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais em grande vídeo, vídeo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Mais um, deixa eu ver aqui. Não, mais dois. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.